Boa tarde, boa noite, caro estudante. Continuando nossos estudos em Circuitos Elétricos 2 com o assunto circuitos indutivos. O indutor, que é representado pela letra L maiúscula, e a unidade do indutor é o H maiúsculo, que nós vamos ver o que é esse H maiúsculo daqui a pouco. Ele tem também o nome de bobina. É um fio como este, enrolado helicoidalmente, olhe só o movimento que eu estou fazendo, helicoidalmente sobre um núcleo. O aspecto dele é como este desenho. O núcleo pode ser o ar, o ferro ou ferrite, como é este caso do que eu estou mostrando para vocês. Observem a concentração do fluxo magnético. Você tem aqui sobre o fio uma corrente que passa neste fio. Quando esta corrente, o que é a corrente? Não é o movimento ordenado dos elétrons? Quando os elétrons passam de forma ordenada por este fio, eles criam no seu entorno um campo magnético. Ou seja, o campo elétrico gerado por esta corrente elétrica, pela movimentação ordenada dos elétrons por este fio, gera um campo magnético. E esse campo magnético promove uma concentração de fluxo magnético, conforme esta ilustração que vocês veem aqui. Então, quando uma corrente I, identificada pela letra I minúscula, quando essa corrente alternada começa a circular pelo indutor, ao passar por uma espira, origina um campo magnético, cujas linhas de campo cortam as espiras, conforme foi mencionado, induzindo nelas uma tensão E, denominada força eletromotriz autoinduzida, FEM. Vamos observar esta palavra. Primeiro, força. O que vem ser a força? Força, quando você fala, nossa, esta pessoa é muito forte, quer dizer, essa pessoa tem uma capacidade de movimentar algo, não é isso? Eletromotriz. Eletro vem de quê? De elétron. Motriz quer dizer movimento, ou seja, é uma força que irá fazer com que os elétrons se movimentem, ou ainda uma força gerada pelo movimento dos elétrons. Autoinduzida, automático, né? Auto quer dizer em si, induzida em si, ou seja, o próprio fio terá um movimento dos elétrons, e esse movimento dos elétrons, a corrente, irá criar um campo elétrico, e esse campo elétrico gerará um campo magnético, induzindo nas espiras uma tensão. Ou seja, induz nessa bobina a tensão. O que é tensão? DDP, diferença de potencial, não é isso? Então, haverá uma diferença de potencial entre essas espiras. Por onde que foi criada essa DDP, essa diferença? Força eletromotriz autoinduzida. O próprio movimento dos elétrons criou esse campo elétrico, que gerou um campo magnético, que então induz nas espiras uma tensão E. Essa capacidade de armazenar energia magnética do nosso indutor irá depender do quê? Dos números de espiras, da corrente que circula. E essa característica, essa capacidade de armazenar energia magnética é o L, é o que nós chamamos de indutância, dado em Henry. Por isso que no início eu disse que o indutor era caracterizado pela letra R. E o H é de Henry, em homenagem a um estudioso antigo que eu quero que vocês procurem saber mais sobre ele. Existe Wikipédia, existe internet, existem os bons livros que falam sobre esse assunto, como, por exemplo, o livro Análise de Circuitos, do Robert Boylestad. Aqui na página 394 fala do Joseph Henry, né? Um norte-americano que nasceu em Albany e viveu entre 1797 a 1878,
físico e matemático, professor de filosofia natural da Universidade de Princeton. E aí conta a historinha dele. Então, aqui fala de vários detalhes sobre a construção do indutor, sobre todas essas necessidades que nós podemos ter em relação ao conhecimento mais aprofundado do indutor. Convido vocês a lerem aqui, a partir da página 394 até adiante, um estudo mais aprofundado sobre indutores, no livro Análise de Circuitos, de Robert Boylestad. Não só esse, mas existem outros também.